Muito bem, é um prazer muito grande para o nosso Dia Internacional das Mulheres falar aqui com essas queridas professoras que certamente a hora que os nossos estudantes, pais de família, alguns avós já, eles vão olhar para seus netos, para seus filhos e falar assim: aquela professora lá, meu filho, minha filha, foi a minha professora, falarão com muito orgulho. Estamos aqui com este grupo querido de professoras aposentadas, não é? E agradecer a professora Beltrão, a professora Edna, que eu, conversando com ela, falei: professora, eu vi uma foto. A professora Valdívia falou assim: ô Berec, de vez em quando as alunozinhas se encontram numa última entrevista comigo. E aí quando eu vi aquela foto da professora Beltrão, junto também com a professora Valdívia, com vocês, eu mandei um recadinho: professora Edna, consegue para mim uma entrevista, não é? Para a gente falar de tantas coisas maravilhosas, e aqui vocês estão. Então agradecer em nome de todas, né? Agradecer a professora Edna. Se você me permite, professora, se me permite, eu também quero agradecer a professora Exilda. Sabe por quê? Coitada, ela foi minha professora, sofreu comigo, sabe? Então agradecer o tempo que, né? Que ela carregou a cruzinha aqui, sabe? Cruzinha, porque eu sou pequenininha, né? Então, novamente, eu faço uma introdução muito grande aqui, mas de forma de agradecer, tá bom? Professora Edna, eu gostaria que a senhora se apresentasse, e daí cada uma de vocês se apresentasse, nome, aonde lecionou, enfim. Obrigado novamente. Pode falar bem altinho. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Edna Beltrão, professora de História e Geografia. Trabalhei no Colégio Presidente Vargas, no Colégio Positivo, na FATEB. E é um prazer estar aqui fazendo esse trabalho junto com o Oberec. Desejo a todos e a todas um feliz Dia da Mulher. Professora, fique à vontade. Boa tarde a todos, eu sou a professora Maria Isilda, também trabalhei em vários colégios, inclusive, como o moço aqui já falou, né? Fui professora dele no início da minha carreira no estado, trabalhei no Presidente Vargas, no Colégio Wolf Crabim, e em outros colégios também. É um prazer a gente estar falando aqui com vocês e desejamos para vocês um feliz Dia Internacional da Mulher. Professora? Eu sou a professora Dora Baena Benck, professora de matemática no Colégio Estadual Presidente Vargas. Fiquei na ativa por 35 anos e hoje estamos nesse grupo a qual nós fazemos parte com boas ações, com homenagens. É uma forma de deixar latente, né? Tudo aquilo que vocês fizeram e ainda permanece no coração nosso dos alunos. Com certeza. Então a gente costuma sempre dizer: aposentadas sim, inativas não. Olha que fofa, muito, muito legal. Professora, fique à vontade. Então, eu sou a professora Jussara, boa tarde a todos, primeiramente, né? E fui professora, né? A gente nunca deixa de ser, né? Claro. A gente pode não estar nativa agora, sim, mas a gente nunca deixa de ser professora. Então, eu sou professora de língua portuguesa, trabalhei no Colégio Wolf Clabin, lá onde me aposentei, um padrão no Wolf Clabin, outro no Cebeja, e trabalhei por 19 anos no núcleo de educação. Foi uma experiência muito boa, trabalhei quase 40 anos na área de educação, tenho muitos alunos ao redor desse mundo bem-sucedidos, às vezes eu encontro, fico uma participação muito na vida de muitos alunos. A professora acabou de falar, a moto passando, que ela fica muito feliz em ver que teve uma participação muito positiva na vida de muitos alunos, né, professora? Isso mesmo. Uhum. Aí, foi muito legal que a opção de vocês em falar sobre o Dia Internacional das Mulheres me deixa muito contente, porque nós iríamos também, caso vocês quisessem, falar quanto ao aniversário da cidade, pela contribuição formidável que vocês deram a essa cidade, né? Sendo mulheres, toda vez que eu fizer uma pergunta, daí a gente vai começar nessa ordem que a gente aqui respondeu. Antes, professora, a senhora é irmã do meu querido Renato? Sim, sou irmã. Deixa um abraço para o Renato, muito também obrigada, para o Marquinho, para obrigada. Os demais irmãos Marquinho, seus. sim, né? obrigada, eu que agradeço. Tá?
amigos de infância dos meus irmãos. Então, Opa! tá aqui a professora Isilda para contar que eu não fui aquele aluno, e tá aqui os seus irmãos para contar dos meus irmãos. É hoje mesmo que foi investigar. Essa entrevista vai dar problema para mim, pessoal. Vai investigar. Muito bom. Professora Beltrão, eu gostaria que a senhora comentasse o que significa para a senhora, não é? Olhar hoje, deixar muito claro, gente, aqui nós amamos defender, não é? Quando necessário, porque vocês são fortes, defender as mulheres. Jamais o feminismo, deixar muito claro essa linha tênue, né? Uma coisa é o tal do feminaz, essas coisas políticas. Outra coisa são vocês maravilhosas mulheres. Eu ando, vou confessar um segredo para vocês, que esses dias eu já comentei. Eu ando, professora Beltrão, muitas vezes de manhã, quando eu acordo, professora Isilda, professoras, ando vendo no Instagram alguns vídeos para me abastecer o dia. Sabe qual? Aquela criancinha, aquela menininha, bebezinho indo, o que tá fazendo? Vou por causa da vovó. E aí aquela criança que acaba de nascer com a irmãzinha, com o irmãozinho pequenininho, de meses, de aninhos, assim, 1 ano, 2 anos, para me abastecer a vida. E aí quando eu vejo meninas, crianças, menininhas de meses, de 1 ano, ela já tem um instinto materno de ficar ali mais carinhosa com o irmãozinho. Gente, é do coração, é do DNA de vocês esse cuidado maravilhoso. Não como subserviente, mas com aquele amor mesmo, assim, não sei se todas são católicas, aquele amor assim, Nossa Senhora mesmo, né? Professora Edna, o ser mulher, esse Dia Internacional, a sua mensagem, vamos falar aqui bastante, temos bastante tempo, mas uma primeira mensagem da senhora quanto a esse dia. Primeiramente, eu gostaria de fazer um complemento. Eu também trabalhei no Núcleo Regional de Educação e passei por diversas escolas ao longo da minha carreira no magistério. É importante destacar isso porque nós, professores de Telêmaco Borba e o professor em geral, até ele chegar a uma estabilidade no quadro próprio do magistério, ele faz uma longa caminhada por vários colégios. Então é importante registrar isso. A nossa história como professores é uma história por diversos ambientes escolares. Muito bem, Oberek. Falar a respeito do ser mulher hoje é uma tarefa bastante complexa, porque envolve uma superação de preconceito, de valores, e principalmente do papel feminino ao longo da história, que sempre foi colocado a mulher em segundo plano. Então, o Dia Internacional da Mulher, na verdade, é um lembretinho para que a gente não esqueça que as mulheres no Brasil, no mundo, em qualquer canto onde exista uma mulher, sempre haverá uma visão sobre a mulher. E se essa visão é uma visão de preconceito, de mulher em segundo plano, de mulher colocada como um objeto ou alguém sem valor, a história dessas mulheres serão histórias de sofrimento, de superação e muitas vezes de violência. Então esse lembretinho do Dia das Mulheres é para a gente lembrar que a luta pela valorização das mulheres, do ser humano, é uma luta permanente, é uma luta contínua. Porque qual é o objetivo? Que não seja a mulher valorizada, mas seja o ser humano valorizado na sua essência. E aí, seja gênero feminino ou masculino. Então, o papel hoje de valorização da mulher passa por essa visão de superar todo esse preconceito. E não é uma tarefa fácil, porque nós sabemos que se de um lado existe sociedades avançadíssimas que têm grandes leis a favor da mulher,
ainda existem sociedades que a mulher é totalmente submissa e explorada. Então é esse o recado do Dia Internacional da Mulher. E o nosso papel é fundamental, porque se não é a mulher, qual é o outro caminho que o ser humano chega nesse planeta Terra? A mulher é o portal para que o ser humano chegue no planeta Terra. Reflexão, professora Isilda. A minha colega aqui, a Edna, já disse tudo sobre a mulher, né? Então eu acho que a mulher hoje em dia ela está sendo mais até valorizada, né, nos pontos de vista de alguns. Até nós tínhamos preparado um trabalho muito grande que nós íamos fazer há 2 anos atrás, bem na semana que começou a pandemia. A gente tinha um trabalho muito grande para fazer, até seria na Câmara, sobre a violência contra a mulher. Vocês sabem que vocês assistindo hoje, tem muita coisa, né? Está acontecendo muita coisa contra as mulheres. Então a gente estava fazendo um trabalho sobre a violência da mulher. Como teve a pandemia, não teve como nós fazer. Mas hoje em dia nós temos que dar valor às mulheres, porque as mulheres estão aí à frente de tudo. A mulher está trabalhando em todos os lugares, a mulher sendo ela, às vezes muito sendo pai e mãe em casa, né? Então eu acho que isso aí é ser mulher. A mulher tem que ser valorizada. E eu desejo a todas as mulheres, no Dia Internacional da Mulher, que seja aquela mulher guerreira, que enfrente mesmo, que vá à frente. Que nós aqui somos mulheres e somos mulheres que estamos sempre à procura de cada vez mais melhorar a nossa sociedade. Muito bom. Aí, como eu sou aluno de professoras muito inteligentes e muito queridas de vocês, assim são, então vou fazer uma tática aqui que eu aprendi com vocês. Na próxima pergunta nós vamos inverter a ordem da resposta, para que sejam privilegiadas todas na questão da fala. Feito? Professora, fique à vontade. Bom, para poder continuar... Professora Dora. Professora Dora. Para continuar o que elas falaram, é muito extenso, né? Nós já temos que agradecer a atenção de vocês e dizer que somos mulheres e queremos respeito e queremos valorização. Muito bem. Professora Jussara? Então, minhas colegas também se posicionaram aqui e deixaram a gente quase sem palavras. Apesar de que é um leque muito grande. Falar de mulher, a gente sendo mulher, a gente sabe. A gente sente na pele, né, o que é ser mulher. E a gente sabe que nesse mundo ninguém veio a ele se não fosse uma mulher. Então a importância da mulher é muito grande, embora, como foi dito aqui, falte ainda reconhecimento, valorização e respeito para com as mulheres, porque a mulher tem um papel fundamental na sociedade. E a mulher a cada dia está ocupando um lugar de destaque, né, no mundo todo. A minha amiga Edna falou ali, né, que embora tenha lugares que valorizam a mulher, as mulheres, né, temos lugares em que as mulheres são sofridas, né? Ainda temos muito a conquistar nesse aspecto. E o meu desejo mesmo nesse Dia Internacional da Mulher é que nós sejamos reconhecidas como pessoas, né, lutadoras, fortes, guerreiras, que fazemos parte dessa sociedade e queremos fazer a diferença na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Muito bem. Só lembrando que eu falava aqui, não combinamos a pauta em off, mas conversamos aqui em off, daí eu falei assim, aí professora, professoras, eu me sinto uma pessoa boa, divertida, mas com aqueles que têm poder político, muitas vezes, aqueles que têm poder administrativo e que às vezes pisam na bola com outros, aí o Oberek é bravinho, eu tenho esse problema de ser meio que bravinho e tal e tal. Aonde eu quero chegar? Porque daí, quando a gente faz matérias assim de cunho de aniversário, matérias assim, algumas emocionantes, daí vem gente lá e escreve assim, ô Oberek, você é uma pessoa legal. Pô. Aí eu falo assim, aquela pessoa que não gosta de mim, por razões que às vezes teve algum entrevero devido a, assim professora, porque quando eu
tenho algum problema, vamos dizer, com pessoas que hoje têm poder, é porque elas representam a população, e aí, em nome da população, vou reivindicar tal coisa, e aí, acho que essa pessoa fala, mas que falso! Aí essa pessoa que tem o mando, né? Mas que falso! Ele é ruim, ele vamos dizer assim, ele é bruto, não. Então, graças a Deus, quando eu preciso, nas poucas vezes, né? É por vocês. Quero falar isso tudo. Quando a senhora fala, quando as professoras falaram a diferença de poder, a diferença de tratativa das mulheres, mas eu arranjei problema lá em Dublin, quando eu pegava jornal, menina do céu, tipo assim, andei falando esses dias numa entrevista. Uma causa foi um rapaz brigando, tá, chinês, lá na avenida de Dublin, onde eu entregava jornal, brigando com a noiva ou com a namorada, mas brigando assim de ameaçar bater nela. O meu inglês péssimo, eu falei pro rapaz, lá no teu país você pode até fazer. Aqui você não vai fazer isso, senão eu vou chamar a polícia pra você. Uma outra hora, um rapaz assim me dava uns 500 de mim, assim, né? Eu corri um risco, né? Com todo o respeito, um árabe, né? Um muçulmano. Ele com shorts jeans, todo charmoso lá, com a camiseta, e a mulher dele até o dedão da unha tampado, inclusive aqui na frente. E aí ele ia fazendo, eu cheguei nele e falei, meu amigo, lá no teu país, na tua crença, mas aqui você está num país livre, então pelo menos fique próximo da sua esposa. Então aquilo que vocês falaram, né, a diferença no Brasil, na América, no geral, vocês têm essa liberdade, essa tranquilidade, e ainda assim são muito oprimidas. Imagina então nesses países, né? Professoras, então começando aqui da senhora. E desculpa de eu interpelar demais, de eu falar demais de mim às vezes, mas professora, a senhora percebeu, por exemplo, que meninos que são educados com vocês mulheres, como alunos, como funcionários de estabelecimentos que vocês vão comprar, especialmente mais no passado, vocês percebiam que às vezes esses meninos eram taxados meio diferentes, às vezes, acho que esse menino aqui é muito delicadinho e tal. A senhora percebia isso no passado com os meninos que eram bastante educados com vocês? Eu, por exemplo, eu não escondo. Um monte de gente achava que eu era gay, que eu era homossexual, pelo fato de eu ser educado com as mulheres, com as professoras. Professora, especialmente no passado, a senhora percebia isso também? Então, a gente como professora, né, teve que conviver com muitas coisas, muitas diferenças, e não só... Todo o nosso respeito aos homossexuais, viu gente? Deixar muito claro. Não só nessa questão, né, do homossexual, mas em outros aspectos também, né? Então a gente, a questão, por exemplo, quando falamos de diversidade, né, as questões as deficiências, então eu sempre comento isso, né, que quando a gente trabalhou, que eu fui professora de 1ª a 4ª há muito tempo, alfabetizadora, e eu tive vários tipos de situações, né, e de alunos de várias classes sociais, porque eu também trabalhei, não coloquei, mas eu também trabalhei 10 anos na escola adventista, então já é uma classe, né, social mais privilegiada, então a gente teve vários tipos de alunado, né, vamos dizer assim, e a gente percebe com relação àquele tempo e a hoje, que muitos rótulos foram colocados mais recentemente. Antigamente, a gente trabalhava com todo tipo de aluno, a gente não sabia o tipo de síndrome, de deficiência que ele tinha. A gente só sabia que ele era diferente, para aprender, mais lento, né? Outros eram mais educados, talvez pela própria criação, como você mesmo falou, mas a gente se doava muito e a gente chegava a conseguir um resultado bem positivo, o que hoje, tá difícil. De repente, não consegue. Por quê? Porque por causa do rótulo. Então, a diferença realmente
é muito grande daquela época para hoje com relação a todos esses aspectos e também com relação também ao, vamos dizer, o aluno mais educadinho, delicado, mais caprichoso, vamos dizer assim, o arrumadinho, o bonitinho, né? Então às vezes era rotulado, mas não é, é que ele veio de uma educação de repente diferente, né? De lados também diferentes, toda a vida existiu isso, né? Mas realmente, como você colocou, tem uma diferença assim grande do passado para hoje, essas questões. Então, a senhora respondendo a mesma pergunta, vamos deixar um conselho aqui. Nunca se envergonhem de serem queridos e delicados com as professoras mulheres e educados. A senhora pode continuar respondendo para a gente nessa linha? É, porque isso significa educação, né? É o respeito ao próximo, ao colega, à professora. E a gente pode afirmar também que isso daí vem de casa. O objetivo do professor em sala de aula é ensinar, né? Ensinar em todos os aspectos. Mas a força maior para isso vem de casa. Com certeza, com certeza. Professora Zilda. Bem como a Jussara disse, antigamente, né, eu primeiro também trabalhei no tempo primário, né, que hoje em dia é de primeira até quinta, né. Eu tinha o primeiro ano, eu tinha um aluno especial, mas naquele tempo a gente não entendia, a gente sabia que era diferente, né, o aluno era mais retardado no aprendizado, né, era diferente. Só depois que eu fiz um curso mesmo de educação especial, dentro da educação especial, é que a gente vai entender as diferenças, né. Hoje não, quase todos os professores já têm cursos sobre isso, já tem várias... Obrigado, mãe, obrigado pelo carinho, viu? Tem muitos cursos, né, que os professores hoje em dia estão muito mais atualizados e a gente nunca pode discriminar um aluno. Você sabe que todos eles a gente deve tratar do mesmo modo com os outros. Se tem alguma diferença, vamos ver o que fazer, né? E nunca discriminá-lo. Eu já tive vários alunos diferentes, mas nunca assim a gente fez com que ele se sentisse assim diferente dos outros. Inclusive, quando eu voltei para estudar com a senhora, eu tinha acabado de voltar do seminário. Então, eu tentava, apesar de ser ardidinho, que Deus o livre, a professora Eliane falou para mim uma vez, o Berex é muito ardido. Tadinha, que Deus abençoe a nossa querida professora Eliane. Aí juntava o tentar ser educado a vocês e o fato de eu ter sido ex-seminarista. Aí pronto, né? E aqueles comentários aí que se alardavam. Professora Edna. Então, as minhas colegas pontuaram muito bem, né, toda a questão de relacionamento e principalmente o relacionamento para com o diferente. E aqui cabe a seguinte reflexão: o diferente nos assusta, o diferente nos provoca. E daí, qual é a nossa atitude? A nossa atitude é a de respeito. Se eu não concordo, se eu desconheço, se para mim aquilo é algo muito novo, eu tenho primeiramente que respeitar, depois buscar o conhecimento e depois se fazer presente com o acolhimento, para que a pessoa se sinta acolhida como ser humano, não importa a forma como esse ser humano se apresente, se seja homossexual, bissexual, não importa. O que importa é o respeito. E respeito passa, como a professora Dora falou, pela educação. Educação você recebe em casa, você aprimora na escola e você tem que ir cultivando a vida toda. Portanto, trabalhar com o diferente é essencialmente trabalhar o respeito. E mais do que nunca hoje, no mundo diverso e com N diversidades que nós vivemos, é fundamental o respeito. Se você não entende, respeite. Se você desconhece, respeite. Por quê? Porque aí você vai estar contribuindo para construir um mundo melhor. E o mundo da educação, qual é o objetivo? Fazer um mundo melhor. Fazer o ser humano uma pessoa melhor.
legal. As pessoas vão perguntar por causa de eu tocar nesse assunto. Ô Berek, e você? De repente você está falando isso porque você é heterossexual, homossexual. Sou heterossexual, respeitando muito aos homossexuais. Falo isso porque vão perguntar, né? Então vamos lá. Bom, já respondi. Tirou a dúvida. Não é? Não é verdade? Se alguém tirar a dúvida... Já está tirada essa dúvida. Professora Edna, eu gostaria que a senhora fosse lá na gavetinha ali dos arquivos de memória da senhora. Aquele que não for lembrado não fique triste, porque são muitas recordações. Senhora Edna, qual foi o aluno ou a aluna que num determinado momento, aquilo que a senhora lembrar agora, ele fez gargalhar numa situação muito engraçada aquilo que lhe vem à mente? Vou perguntar para vocês também, viu? Tente lembrar de um fato. E se a senhora lembrar o aluno, fique à vontade. Nossa, Berek, você pegou pesado agora. Porque foram tantos e tantos alunos que passaram, né? Que conviveram com a gente, que é muito difícil a gente lembrar ou de um fato extremamente engraçado, né? Ou qualquer outra situação. Mas eu gostaria aqui de relatar, não um fato engraçado, mas um fato que me marcou muito como professora, com um garotinho, um menininho de antiga quinta série, né? Bem lá no começo do ensino fundamental, ainda quando era quinta série. Nos anos mais ou menos, nos anos 90? 80? Por aí, né? E eu passando na sala, né? Dando uma de durona, cobrando tarefa, né? Cobrando tarefa, e daí a tarefa tal, e por que você não fez, e aquela história, né? E cheguei no garotinho assim, e falei para ele, filho, você não fez a tarefa hoje, o que aconteceu? Eu falei assim, você não entendeu? Né? Ele ficou olhando para minha cara, quieto. Daí eu falei, bom, pensei, né? Bom, o que será que aconteceu? Daí ele ficou quieto, baixou a cabeça, daí olhou para mim e falou assim, professora, eu não fiz porque faltou alguma coisa. Eu falei, o que faltou? Faltou uma atenção, faltou alguém te ensinar, o que faltou? Ele falou, faltou amor. Daí eu fiquei sem palavra, eu fiquei perdida naquela hora, né? Eu falei assim, não, mas o amor sempre esteve presente, talvez agora, nesse momento, ele não estava, mas não tem problema nenhum, tá? Amanhã você faz a tarefa de novo. Olha que bonitinho. Fui para casa e aquilo me marcou muito, porque daí eu fiquei me questionando, pensando o que significava amor para ele, o que significava amor para mim enquanto educadora, né? E ficou incógnita, né? Mas ficou a responsabilidade, que a partir daquele dia eu tinha que respeitar muito o meu aluno, porque talvez ele estivesse com falta de carinho, com fome, ou simplesmente não tivesse nenhuma infraestrutura para fazer a tarefa. Interessante. Sobre essas situações que vocês colocaram mais o coração que o profissionalismo, a gente vai perguntar mais uma vez para vocês, porque é bem legal. Professora, aquela situação que só sempre foi divertida, mas aquela situação assim que eu estava, ixi, eu tenho que parar de dar tanta risada aqui, porque senão eu perco até a estribanceira aqui, né? O pessoal não vai me respeitar mais. Qual foi? Eu tive duas passagens assim, que até hoje eu conversei com o pai de um aluno meu. Eu tinha um aluno que eu também fui professora de primário, né, como eu já comentei com vocês, e tinha um aluno mais muito inteligente, chamava-se Jean Carlos. Eu já falei, eu não era, porque eu não era assim. Não era. Perguntou se a senhora assistiu o Fantástico. Gente, deixa eu pedir aqui, agradecer essas professoras, porque novamente aquela coisa de desligar o celular. A professora Valdívia, a professora Graziela, a professora Aurora, a professora Eni conhece essa coisa de desligar o celular, né? Nós também, muito. Vocês também, né? Então tá, desculpa, vamos continuar aqui. Daí ele chegou e perguntou para a senhora se a senhora tinha assistido o Fantástico. Sim, ele perguntou, professora, a senhora assiste o Fantástico? Eu falei, eu não assisto não, cara. Daí ele falou assim para mim. Daí ele começou a contar tudo que passava, contava tudo que passava no Fantástico naquela época, né?
E já no segundo grau, como já são ensino e as pessoas mais assim, já tem um outro nível de estudo, né? Então eu sempre gostei assim de dar, além de dar aula, eu não de dar aula, eu sempre deixava um espaço assim para se comunicar com eles, para dar um tempinho, né? Porque eu acho que o professor também tem que saber um pouco do aluno, né? Mostrar para ele, né, o lado seu também, né? E uma vez eu estava dando aula de sociologia e uma aluna, Marli. Menina, ela foi e contou uma piada, mas não até dentro de uma igreja. Ela contou a piada, era de igreja. Menino do céu, a turma inteira virou dar risada e não parava de dar risada. Então são coisas assim que você nunca esquece, né? E tem aqueles alunos que marcam mesmo, através daquele que nem esse menino do Fantástico e essa da piada, né? Que sempre marca bastante. E a Marli, a senhora encontrou com ela algumas outras Marli vezes? É muito amiga minha, Marli Vasso. Que legal. E o menino, a senhora lembra? O menino é o Jean, até esses tempos eu recebi um presente dele, ele tá morando, hoje até o pai dele falou onde é que ele está. Ele é um engenheiro, se formou engenheiro, me convidou para quando ele para a formatura? Para a formatura, desde o primeiro. Ele é um aluno que eu considero muito e nunca esqueço. Sabe, que legal. E tem alunos que marcam mesmo, que nem você, né, Breca? Ordidinho. E tem a foto, então não tem como esquecer. Gente, nesse momento, estou colocando aqui uma foto que a professora me trouxe, não é, para me mostrar, da nossa turma. Né? Isso mesmo. Obrigado por isso. Na sequência, a senhora, né? Pode ser, pode ser aqui. A senhora adora. Como a gente estava comentando, a passagem da gente foram muitas, porque o magistério teve uma trajetória enorme. Claro. Né? E aí, falar de um pouco. É pouco falar de um. Mas teve uma situação, no qual eu dava aula no primário, tinha uma menina em uma situação financeira precária. Sabe? E eu fui passar visto, igual a minha amiga, na tarefa. Isso. Passar visto na tarefa. Quando eu cheguei na carteira, ela estava sem o caderno. E eu perguntei, ué, cadê a tarefa, né? E ela falou assim, eu não fiz, professora. Sabe por que você não fez? Porque meu pai pitou a minha tarefa. Ele fez o cigarrinho de palha, de papel. Justo, fez o cigarro de palha para ele poder pitar. Daí, além daquela situação, eu não sabia se eu ria, o que eu falava, né? E para não deixar também ela constrangida. Aí eu falei assim, entendo, então tudo bem, vamos providenciar outro caderninho para você e na próxima você me traz a tarefa. E comuniquei a direção. A direção não deu só um caderno para ela, deu material. Olha que bonito. Era aquele tempo do caderno da Fundepar ainda? Isso. Eu ganhava muito daquilo. Mesmo. A gente era beneficiado. Isso. Eu sempre fui beneficiado. Eu fui beneficiada também. Daí ela ganhou material escolar. Mas vocês já avisaram, avisa o pai que se tiver assim, Fundepar, material escolar, que ele não pegue pra... Mas acho que era gostoso aquele material que vinha do governo. Aí outras vezes. Ele continuava pitando, não tinha as folhas, não tinha a palha, continuou pitando o caderno da Maria. Maria, a senhora encontrou com ela outras vezes? Nunca mais vi a Maria. Se de repente, Maria, você escutar aí, que prazer, viu? Falar da tua história, viu? Nunca mais vi a Maria. Espero bem. E a senhora, professora Jussara? Então, são muitas experiências com alunos. Quando a gente é assim, perguntado mesmo de sopetão, a gente acaba não lembrando de nada. Depois. Gente, só que daí tem um detalhe. Vocês perceberam? Eu estava quase pedindo para vocês falarem mais alto um pouquinho. Vocês perceberam que depois que a gente começou a falar de coisas mais bem-humoradas, elas também estão aí falando com mais ênfase? Isso é muito bom. Então fica difícil. Depois eu vou lembrar, mas por que eu não contei essa história? Sempre assim, Mas são tantas histórias não engraçadas, tem também, mas eu tenho uma passagem, eu já trabalhava no núcleo de educação e numa manhã a gente foi fazer visita numa escola. Chegando nessa escola, a gente estava com um grupo de professores, a direção estava lá, e de repente veio um aluno que tinha sido meu, aluno aqui no Golfo Clabim. Um excelente aluno.
Sabe aquele aluno que realmente marca, que já lia aqueles livros assim que não era comum para a idade deles. Digamos que ele deveria estar no 6º ano. Quando eu encontrei com ele lá, na outra escola, ele já estava no ensino médio. Aí eu cheguei e ele veio, professora Jussara, tudo bem? A senhora está vindo trabalhar aqui? Aí eu falei, não. Falei, não. Hoje eu só vim fazer uma visita aqui. Mas, nossa, professora, que pena, porque a senhora foi a melhor professora de português que eu tive. Olha que lindo isso. Eu não estou falando isso para dizer que eu sou entendo. a melhor professora, porque eu sei que eu tenho as minhas limitações, que a gente aprende todo dia. Mas é como a história dos 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. Aquilo, assim, me chocou e, assim, de uma forma positiva, e ao mesmo tempo eu senti talvez um valor que até então não tinha sentido. Porque até então ninguém tinha voltado e dito assim, você era uma boa professora, eu aprendi muito com você. Então aquilo eu falei, eu só virei para ele assim, nossa, não esperava isso, eu fico muito agradecida de saber que você pensa isso de mim. E sendo um aluno que era de referência, então, para mim, com certeza ele falou o que ele sentia mesmo, que eu fiz diferença na vida dele. Então, isso aí marcou a minha vida. E hoje ele deve ser bem sucedido, não encontrei mais, mas as irmãs dele são professoras da rede. Olha que legal. Sabe, não vou falar o nome, porque tem outros alunos que a gente gostaria de Não, mas mencionar. nesse caso a senhora pode citar, porque a senhora falou de um fato dele que foi bonitinho. Foi positivo. Então qual o nome das irmãs? Pode citar, fica à vontade. Então, o menino é Anatólio. E as irmãs é a Maria Antônia e a Ludmila. Que legal. Só em situações que às vezes é um pouquinho embaraçosas que a gente não vai citar não. Agora, eis a questão. Professora Edna, teve algum momento, vários momentos de vocês professoras, vários, mas eu queria saber, sem citar nome, um momento que a senhora teve que tirar do seu bolso para uma determinada situação, que a senhora falou assim, nossa, se eu não tirar do meu bolso não vai sair tal situação. Como professora, estou dizendo, às vezes um salgadinho, eles tentaram fazer uma surpresa para a senhora, mas a senhora viu que a situação estava... Um momento que a senhora teve... Gente, deixa eu só avisar aqui, nós do sul do Brasil nem tanto, o pessoal do sudeste nem tanto, mas a gente foi em outros países, se a gente for na região norte e nordeste, que tem de professores lá que tiram do bolso calado, sem o aluno saber, né? Senão as coisas não funcionam, seja para o lanche, seja para comprar lá uma abóbora para colocar lá no lanche da criança, né? Professora, alguma vez a senhora teve que tirar do seu bolso, estou dizendo assim, coisinha pequena, mas que se não fosse a senhora ajudar ali, talvez uma situação não saía? Vou perguntar isso a cada uma de vocês. Uma das vezes, que são muitas, na vida de um professor. Com certeza, Berek. Houveram não uma vez ou duas, mas várias vezes que a gente pôde contribuir para um complemento da merenda ou para um lanche especial para as crianças. E isso a gente via que fazia muito a diferença. Quando a criança, ou no dia do estudante, ou no dia da criança, recebia aquele lanchinho especial. Né? E geralmente era o famoso cachorro-quente. Ai, que legal. Você via o sorriso, o brilho nos olhos. E a gente, como eu já falei, não foi uma ou duas vezes que contribuiu. Que legal. Senhora Zilda. Verdade, a gente sempre está contribuindo, né? Estava contribuindo com essas de comemorações também para o Dia da Criança. E muitas crianças também que às vezes precisavam. Até uma vez, vou contar, um aluno meu, que já de ensino médio, queria fazer formatura e não tinha condições, né? A gente sabe que o ensino médio já precisa de uma roupa melhor para dia de formatura. E eu queria tanto bem esse aluno, porque sabe aqueles alunos queridos, que quando você entra numa sala de aula, ele te ajuda, ele te dá força, porque tinha uma época que era difícil, às vezes, você entrar em certas salas de aula. A gente não vou comentar aqui quais salas, né? Mas sempre tem alguma sala que na época a gente sentia assim, uma certa resistência.
E esse aluno não, foi ele que me abraçou, foi ele que me ajudou. E ele, a gente via assim, até ele tinha perdido meu irmão, não vou falar o caso, claro. né? Mas e daí então eu peguei, fui, ajudei esse aluno, arrumei, comprei até a roupa para ele para a formatura. E até pouco tempo eu ainda tinha assim, contato com ele. Agora faz tempo que a gente não tem mais contato. Você deve saber que é de você que você está falando. Obrigado por ser querido com a minha professora Isilda. E aí ela tem essa lembrança bonita. Que veio da parte dela para com você. Professora. Bom, além dessa situação da gente poder fazer uma arrecadação para dar lanche especial e tudo mais, teve um fato que eu achei assim emocionante. Na sala de aula resolvemos fazer um amigo secreto da Páscoa. E daí de repente veio um menino com um baixinho no meu ouvido para mim: professora, eu não quero participar. Eu disse: mas por quê? Eu não posso comprar. Aí eu falei assim: não se preocupe, quando eu for comprar o meu, eu compro o meu e compro o seu e te dou escondido para ninguém saber. Olha que bonitinho. Eu assim: verdade, professora, verdade. Ele fazia assim com a mão, sabe? Verdade, eu falei assim: pode deixar que eu compro para você. Aí na hora do sorteio, pegou o seu, né? Na hora de pegar o papelzinho. E no dia lá da entrega, a felicidade dele que ele estava ali com um presente para dar. E depois ele pulava de alegria dele poder dar e receber. Olha que lindo isso. Né? Que ele pôde receber o claro, dele. Claro. Mesmo que o que estava dando não era dele, mas ele se sentiu ali importante porque também ele pôde participar da brincadeira. Parabéns, que lindo isso, professora. Só um mentir, claro. Só um mentir, faz a favor. Para vocês. Só agora, há pouco tempo, ele tinha sopro do coração. Há pouco tempo, fiquei sabendo que ele tinha falecido. Meu Deus, né? Consumo a família, né? Um abraço pra ele. É isso. Professor. Eu não tenho assim uma lembrança assim, de algo assim tão significativo, mas como os colegas falaram, a gente sempre participava, fazia as vaquinhas para fazer uma festinha, alguma organização para eles, né? Para que tornasse aquele momento agradável. Então, nesse sentido, sim, muitas vezes a gente colocou a mão no bolso, proporcionou às vezes festa inteira para que eles tivessem um momento de prazer. Mas eu tenho, talvez não seja um momento assim, mas a professora muito tempo aqui, ela faleceu, faz 4 anos. Professora Yara. Professora Yara. E ela trabalhava com trabalhou com ela e conhece. Ela tinha um coração enorme. E essa sim, eu via, ela colocava muito a mão no bolso. Comprando material, a criança queria até às vezes uma camiseta, um boné lá de marca, ela dava para ele, ela proporcionava festa, ela comprava material para as crianças, ela ia buscar, ela ia levar lá naqueles lugares com chuva, com barro, ela se doava muito mesmo, porque realmente ela trabalhava com um grupo de crianças muito carente, e precisava de muito amor, muito carinho. Olha que lindo. Aí, quando eu vou retornar ao tema nosso das coisas engraçadas. Eu fiquei muito contente quando eu consegui arrancar gargalhada numa crise de riso da professora Márcia Salem, que em sala de aula era extremamente séria. Aí, que Deus a tenha, uma querida professora, a gente sentiu muito da partida dela na época, todos nós que temos essa ligação com a educação, eu pelo carinho que tenho por vocês e vocês professores aí. Falei alguma coisa engraçada, não sei o que e tal, e dei lá uma risada, que não era o momento, a professora Márcia Obereg e tal, Edivaldo e tal, ela me chamava de Edivaldo. Aí, tava lá eu quieto. Começou de novo a tarde da crise de riso. Aquela crise de riso que você fica quieto, quando do nada você começa de novo. Quando foi na última: Edivaldo, eu vou colocar você para fora da sala, eu sabe que eu não sou de fazer isso, mas eu vou colocar você para fora da sala, porque eu preciso dar minha aula. Quando ela terminou de falar, ela caiu numa risada, Outro, esse está com a gente, o professor Ernesto, da nossa turma, da nossa época.
Seu Ernesto lá da Labelle, um abraço, um professor muito humano, muito querido. Pense, estamos aqui perto da casa dele, inclusive, professor. Pense num japonês querido e sério na hora de aula. Ele, pra dar risada, né, professor Ernesto? Você colocava a mão do lado aqui, ó, professor. Colocava a mão do lado para ninguém ver que ele estava dando risada, né? Então, situações engraçadas. O professor Ernesto, um querido professor de matemática, pouca gente sabia que ele era professor de matemática excelente, né? Então, aquele abraço e a nossa homenagem póstuma à professora Márcia Salem, né? Que nos... A professora Aurora também era quietinha, né? Aí eu perguntei para ela na entrevista com ela, né? Professora, alguns momentos que fazia a senhora dar risada, ela falava, ai, Uberec, eu era mais introspectiva e tal, mas sempre com carinho. A professora Valdívia tinha aquele jeito, assim, jovial dela, né? Para conquistar os alunos e as alunas, então, mas aí a professora Aurora foi muito engraçada essa resposta. A professora Graziella, com aquele apito dela, dispensa comentário, né, professor? No sentido de como chamava a gente, como era divertida, pegava no pé quando era necessário, né? Então, cada um com as suas particularidades, né? Professora, queria saber de vocês agora um ponto assim meio que, um ponto meio delicado. Aquelas meninas, professora, aí que vem o Dia Internacional das Mulheres, a diferença que vocês fazem. Professora Edna, ouviu muito choro de adolescente porque estavam sendo discriminadas em sala de aula, porque os pais batiam muito, porque o pai prometeu que se ela continuasse a namorar tal rapazinho, o pai ia colocar fora de casa. A mesma resposta de vocês. Gostaria que a senhora comentasse. E ao mesmo tempo, deixar muito claro, namoradinhas, meninas de hoje, meninas de 12, 13 anos, na nossa época, Deus nem pensar, né? Tá, os meninos não mandam em vocês. Quem manda em vocês é o papai e a mamãe, fim de papo. Né? Esse negócio de não poder ir viajar lá, porque tem um primo, tem um amigo na cidade lá, que o teu namoradinho, você comentou com ele, ele quer que você não vá viajar, negativo. Estou falando que são situações reais no dia de hoje. Não, quem manda em você é teu pai e tua mãe. O namoradinho vai embora, porque vocês estão na fase do namoro. Claro, vocês não vão ter 500 namorados, mas tem um pastor que falava assim, a minha filha namorou com 3, 4, 5, mas na hora de casar, casou para a vida inteira com 1. E a vida é mais ou menos assim. Então, antes da resposta das professoras queridas, deixar claro a vocês, especialmente as meninas, quem manda em vocês não é namorado, vocês não são objetos. Vocês sim estão ali para ter carinho e ser carinhosas e não receber pressão por parte de alguns, com todo respeito meninas aqui, professoras, de alguns marmanjos que acham que mandam nessas meninas. Professora, pode responder? Desculpa, é que, professora, eu fico muito bravo com situações assim, sabe? Eu como tio, eu como irmão de uma única menina, né? Minha irmã Edivane, né? Cuida aluna de mim. A Edivane foi sua aluna? Minha aluna. Depois a senhora fala. Depois ela fala se ela era quietinha ou não. Professora. Então, trabalhar com adolescente, com jovem, sempre é um grande desafio, né? E a gente percebia que, dependendo do dia, a menina chegava um pouco diferente na sala de aula e a gente procurava ouvir, procurava dar atenção e, de acordo com a situação, a gente encaminhava para a pedagoga, para a diretora, porque muitas vezes a gente não tinha aquele tempo de dar uma atenção especial, porque tinha que dar mais 3 aulas, a dinâmica da escola. Uhum. Então isso era uma situação recorrente. Porém, eram outros tempos, né, Uberec? Sim. Era uma outra mentalidade, outros valores, né? Então a gente percebia o quê? Que nesse processo todo sempre havia o conflito de gerações, né? E aquela criança, aquele adolescente representava isso. E o que a gente fazia com relação à minha pessoa? Eu escutava e procurava aconselhar, que conversasse com o pai, conversasse com a mãe, ou encaminhava para a pedagoga ou para a diretora. Uhum. Mas isso faz parte da vida de um professor. Uhum. Professora Isilda.
Era outros tempos mesmo, né? Antigamente, nossa, o tempo da gente era diferente, os namoros, tudo, né? Eu, como trabalhei muito com adolescentes, né? Com magistério, né? Então sempre havia... A senhora trabalhou comigo quando eu era pequenininho, eu continuo pequenininho. Daí trabalhando com o magistério, as meninas, então elas têm muita confiança na gente. Muitas vezes elas não contam para os pais o que elas conversam com os professores. E eu sempre fui de dar conselho para as alunas. Eu falei, olha meninas, pensem em quem vocês namoram. Primeiro se formem, estudem, sejam independentes. Eu vou fazer uma coisa diferente. Ô mamãe, oi mãe, tudo bom? Eu estou fazendo entrevista aqui com professoras já aposentadas e tal. Como que é o nome da senhora? Pamela. Dona Pamela. A senhora tem gratidão pelos professores da senhora? Sim. Lembra do nome de uma delas? A minha primeira professora era Maria de Lourdes. A Maria de Lourdes Moreno, que eram duas, e daí a minha era Maria de Lourdes Moreno. Muito bem, qual o nome da senhora? Pamela. A gente está fazendo entrevista aqui relacionada ao Dia Internacional das Mulheres. Parabéns desde já, tá bom? E obrigado pelo seu carinho. Tchau. Então, daí sempre orientando as alunas, né? Que primeiro fosse independente, para depois, né? Pensar em namorar e casar. Mas como hoje é diferente, né? Muitos já estão casados, né? Mas que seja assim, sempre pensar, né? E eu fui muito de orientar as alunas, como eu era pedagoga, né? Então, sempre orientando as meninas para o melhor delas. Muito bem. Professora? Melhor para elas, né? Professora Dora, novamente, o que elas falaram aqui não tem muito o que complementar, pois é justo isso que aconteceu na época dela para mim também. Eu só quero dar uma orientação para você, menina, que ninguém manda em você, a não ser você mesmo. Você manda no seu corpo, nas suas atitudes, então sempre diga não. Vocês vão obedecer e respeitar o seu pai, sua mãe, porque o que eles querem é o melhor. Então, não deixe passar dos limites. Sempre fale não. Muito bem, professora. Professora, fique à vontade. Sim, a mesma coisa que elas falaram, né? Realmente a gente trabalhou em épocas diferentes, era outro tipo de comportamento, né? E acontecia das meninas se apaixonarem, as meninas, né, já achavam que iam casar, era não é bem assim, né? E a gente sempre procurou orientar, né, essas meninas, né, para que não fizessem nada que pudesse se arrepender depois. E ainda hoje, né, com essa tal liberdade, né, hoje eles acham que tudo é permissivo, né, então, às vezes elas acabam ultrapassando os limites e depois se arrependendo. E realmente, o que elas têm que pensar é em valorizar-se. Com certeza. Porque se a gente não se valorizar e não respeitar o nosso corpo, a nós mesmos, ninguém mais vai respeitar. Então que elas se respeitem, não façam nada daquilo que elas possam se arrepender depois. Pai e mãe é referência sim, e eles nunca quiseram mal dos filhos. Com certeza. Então, eles busquem conselho ali e não se deixem usar por meninos mal intencionados, com conversas doces, fáceis e que de repente leva até a uma gravidez indesejada e fora do tempo, né? Com certeza. Então, se cuide mesmo e se valorize. Eu sempre digo isso, que a mulher tem que se valorizar. Com certeza. Né? Então é isso. Um minutinho, assim, menos, alguns segundinhos. A senhora foi professora da Edivane? Fui professora da Edivane. No Wolf? No Wolf. Caladinha, daí o que tem eu de tagarela, então, tem ela. A Edivane era muito quietinha. Então, assim, quando o aluno é muito quieto, ele acaba não se destacando muito, né? Mas eu lembro dela porque ela era comportada. Olá, Edivane, eu paguei uma Guaraná aqui pra professora falar que você era comportada, viu? Não, brincadeira. Mas você conhece a tua Eu conheço a minha irmã. Você sabe que é isso. Sei, eu tô brincando, tá? Eu ia falar pra professora Isilda, eu paguei talvez ela nem lembre de mim, mas eu lembro dela. Você vê como ela deixou a marca. A marca. É que nem eu tinha uma prima, inclusive foi professora aqui no Wolf, muito conhecida aqui dessa cidade. Qual o nome dela? A professora Emília Laroca, né? A prima da senhora? Sim, é a prima do meu pai, né? E ela dizia assim que a gente tem que ser que nem aranha.
aonde passar, deixar a marca, a teia, né? Ó, que legal. Mas marcas boas. Excelente. Então, é isso que eu digo, a Edivânia, eu lembro dela com carinho. Ah, que legal. Professora Zilda, eu ia brincar com ela, professora, depois eu pago o chocolate pra senhora não falar meus podres, mas tá tudo tranquilo, né? Eu também quero. É. Eu vou tentar. Mas aquela turma era excelente, né? Bons alunos. Né? Eu estava iniciando aquela época no ensino médio, né? Aham. Mas foi muito bom, boa época aquela. Muito legal. Gente, olha, iríamos aqui longe, mas as professoras acabam de sair de uma reunião que elas estavam e tem que descansar, né? Então, agradecer vocês de coração, tá? Aí, houve uma passagem quando quinta série no Presidente Vargas, teve lá um negócio de dublar, tinha muito negócio de dublar, as meninas dançar, a gente amava. Aí eu cantei o Tardo, Tranquei a Vida lá, levei aquele LP do Ronivon, desse tamanho, e vou lá cantar Tranquei a Vida, e daí tem um momento da música assim, na calçada, numa esquina, num bar, daí o LP pulava porque estava arriscado, era assim, ó, numa calçada, bar, é desse jeito. Aí eu encontrei lá um programa de karaokê, professor, e não é que eu comecei a aloquear lá. Então, só para lembrar o tempo da Presidente Vargas, vou colocar o áudio lá do rapazinho aqui tentando cantar o Tranquei a Vida, há umas 4 semanas atrás, em homenagem ao tempo meu lá na Presidente Vargas, e nada no esquina bar de novo, tá certinho lá a música do Ronivon, Tranquei a Vida. Imagina, vocês vão ter que ouvir isso na entrevista. Oh, meu Deus do céu. Professora Edna, suas considerações, novamente parabéns pelo Dia Internacional das Mulheres, a senhora, viu? Fique à vontade. Obrigado, Oberec, pela oportunidade que você está nos dando de compartilhar com as pessoas a gratidão, a alegria e o encantamento de ser professora, que a gente nunca deixa de ser, né? E também eu gostaria de dizer que inúmeras foram as companheiras e os companheiros do magistério que a gente conviveu, né? Alguns por um curto período de tempo, outros por anos a fio. E eu gostaria de pedir licença à Dora, que está aqui atrás, né? Opa. E dizer que exemplo disso é nós, eu e a Dora, que caminhamos pelo menos uns 28 anos, dia a dia, no cotidiano de uma sala de aula e de uma escola, né, Dora? Normal. E que Magistério. Magistério também, e isso fortaleceu muito a nossa amizade e também a gente trocava muita figurinha profissional. E que isso não tem preço, gente. É uma amizade que vai ao longo do tempo. E dizer a todas as companheiras e todos os companheiros professores, é um orgulho ser professor, é um orgulho representar vocês nessa entrevista. Que legal. Professores aposentados, venham com a gente. O nosso grupo é bacana, o nosso grupo é forte e ele faz a diferença. Um grande abraço, feliz Dia da Mulher a todas as mulheres, especialmente as professoras. Que lindo, professora Zilda. Eu quero agradecer pela oportunidade que você está nos dando, né? De falarmos aqui sobre o nosso grupo, né? E eu quero agradecer as meninas aqui da comissão, que eu não sei se você sabe, essa aqui é uma comissão, sabe? Nós somos em 10, bem 10, sabe? Até depois ela vai mandar para você. Eu quero, em nome do nosso grupo, do grupo de professores e funcionários aposentados, nós queremos desejar a todas do Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, desejar tudo de bom, um feliz Dia das Mulheres e que Deus abençoe a todos, tá bom? Em nome do nosso grupo de professores e funcionários aposentados. Tá? Muito obrigada. Professora, fique à vontade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos Por aqui. isso, é uma alegria para mim. E com a certeza que virou novas entrevistas. Não tenha dúvida, conte comigo, viu? Eu queria parabenizar nós, todas as mulheres, pelo dia, não especificamente por dia 8, mas por todos os dias que nós vivemos. Um abraço a todos e Deus abençoe. Professora. Eu também quero agradecer, né, pela oportunidade, né? Não é sempre que a gente pode assim expressar aquilo que a gente
de repente traz no coração e nunca teve oportunidade. Então nós agradecemos pela oportunidade e também quero expressar o meu carinho, a minha gratidão a todas as mulheres, né, que fizeram parte da minha vida e que fazem parte da vida de todos, né, e que Deus, na sua infinita bondade, abençoe a todas as mulheres que estão ao redor deste mundo, o nosso carinho e o nosso reconhecimento pelo valor de cada uma. A gente vai fazer uma coisa diferente agora. A gente vai falar, lá na capa do caderno de vocês, nós tínhamos escrito o nosso nome no nosso caderno e o nome inteiro de cada uma de vocês. A única coisa que nós vamos acrescentar, cada um falando de uma forma bem breve, é apenas o nome completo e a idade que está. Pode ser? Não pode ser. Professora Edna, começando a senhora. O Benek, antes de terminar e cumprir a tua tarefa aí, eu só gostaria de falar o seguinte. A nossa homenagem vai também para todos os professores de Telêmaco Borba. Desde aquele professor, os primórdios de Telêmaco Borba, lembrei da Dona Eloá, mas de tantas professoras do ensino fundamental, do ensino primário, do ensino municipal. Aquelas professoras, algumas visíveis, que se destacaram, outras invisíveis, mas que deram a sua contribuição para a educação nesta cidade. Então vai nosso carinho a todas. Muito bem. E minha tarefa, lá no meu caderno, era assim: Edna Beltrão da Cunha Tomás de Lima, 62 anos. Nascida em? São Paulo. São Paulo. Professora, a mesma coisa, daí onde nasceu também. Nossa, tá até vergonha. Ai, que isso. Nunca escondi Estamos igual vinho, graças a Deus. Nunca escondi a idade, que eu acho que a idade é a gente que faz, né? Então eu sou, no meu caderno, Maria Isilda Marques, 73 anos bem vividos e espero chegar aos 100. Vai chegar muito mais. Nasceu em que cidade? Jaguariaíva. Jaguariaíva, muito legal. Professora? Dora Baiana Benck, 64, com bastante vivência, bastante experiência, bastante conhecimento. Nascida em? Nasci na Lagoa. Que legal! Muito legal. Mas não sei nadar. Muito legal. Eu sou de família assim, de pioneira aqui de Telêmaco Borba. Deixa meu abraço para o meu querido Renato, meu querido Marcos e a toda a sua família, viu? Obrigada. Então, meu nome era para ser Damares. Era o nome escolhido pelo meu pai. Certo. Mas família, sabe como que tem? Daí a minha bisavó disse, não, ela vai se chamar Jussara. Jussara. E meu pai acatou, porque eles eram muito obedientes. Então, legal. Meu nome é Jussara Ribas Motes, tenho 63 anos, sou tataraneta do Telêmaco Borba, que deu o nome da cidade. A homenagem ao nome da cidade, olha, né? Que legal. E meu pai também é Telêmaco Borba. O nome do seu pai é Telêmaco Borba? Ele é falecido. Que legal. E a senhora nasceu em Tibagi? Nasci em Tibagi, como todos os borbenses, né? Bittencourt, Mercer, tantos e outros são tibagianos, né? Muito bem. Só um momentinho, claro. Direct. Eu só quero contar e comunicar que eu fiz 64, dia 25 agora. Olha que legal! Ainda estou de parabéns. Ainda está de parabéns, então receba essa entrevista como uma forma de homenagem, tá bom? Que presentão, então. Não por isso. Obrigado, professoras. Eles comentam assim entre vocês, quando falam de vocês, pela alegria, pelo carinho, pela entrega, eles falam assim, meninas, né? Muita gente no grupo de vocês falou meninas. Então, com todo respeito, respeitando aos seus filhos, aos esposos, aos netos, muito obrigado, meninas, pelo carinho que vocês têm a essa Telêmaco Borba. Se hoje nós estamos aí para comemorar 59 anos, vocês têm parte total e completa nesse festejo. Muito obrigado e Deus abençoe a vida de vocês. E viva as mulheres!